gente chama Marilu Cabanhas. Bom dia, Marilu. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos que acompanham aqui o Jornal Brasil Atual pela Rádio Brasil Atual e pela TVT. Vamos continuar falando sobre a comovente sessão da CPI da Covid realizada ontem, que ouviu o ex-paciente da Prevent Senior, o advogado Tadeu Frederico de Andrade, e o ex-médico dessa operadora de saúde, o Walter Corrêa de Souza Neto. Seria a última sessão da Comissão Parlamentar de Inquérito, mas o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, foi convocado para o próximo dia 18 e, pela terceira vez, ele deve comparecer à CPI. E a gente vai falar sobre esses assuntos neste momento com o nosso convidado, Gonçalo Vecina, médico infectologista, professor na Faculdade de Saúde Pública da USP e ex-diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Oi, Vecina, bom dia, prazer em recebê-lo. Bom dia, Marilu, bom dia também aos nossos espectadores da Rádio Brasil Atual. Bom, Vecina, primeiro vamos destacar aqui o depoimento do advogado Tadeu Frederico de Andrade, né, que sobreviveu para contar a verdade sobre o que aconteceu com ele na Prevent Senior, quando ele foi internado com Covid, né? Ele disse que a operadora de saúde mentiu ao dizer que a família tinha autorizado o cuidado paliativo para tirá-lo da intubação na UTI e desligar os aparelhos porque ele não tinha mais cura. Esse prontuário de uma senhora de 75 anos apontava que tinha, né, marca-passo, sérias comorbidades arteriais, idade muito avançada. Ele disse que a única coisa que ele tem é pressão alta. Então, a orientação da Prevent para a equipe foi não tentar, inclusive, reanimá-lo caso ele tivesse uma parada cardíaca. Bom, emocionado, né? A gente se emocionou junto com ele, né, Vecina? Ele disse que a família ameaçou entrar na justiça, levar o caso para a imprensa, e aí, com a voz embargada, ele afirmou que se não fosse a família, ele estaria morto. Acho que muita gente se comoveu com esse depoimento. Qual que foi a sua reação também ao ouvir esse depoimento dramático, Vecina, como ser humano e como médico? Eu fiquei muito indignado com esse depoimento, porque revelou a que ponto pode chegar o ser humano, né? Na voragem por lucro, na voragem por dinheiro, que é a única coisa que explica as decisões que foram tomadas pela Prevent Senior, é essa a necessidade de ganhar dinheiro, não tem outra explicação. Agora, a que ponto o ser humano, médico, os seres humanos que estavam operando o tratamento desse paciente chegaram de negar a possibilidade dele sobreviver, que tratavam a vida como se fosse lixo, né? Eu entendo as dificuldades que um profissional de saúde tem quando está frente a um paciente fora de possibilidades terapêuticas, mas a família tem que ser consultada e a família tem que ser respeitada nas suas vontades. Isso que nós vimos é de uma indignidade, de uma desumanidade terrível, né? De repente a gente coisas que a gente nunca imaginava que fosse rever, né? Como essas de você desrespeitar a vida humana, né? Você volta a ver, é terrível. Agora, Vecina, ao que parece, a prática, segundo o médico, é recorrente, não é só agora na pandemia. Então, isso também assusta demais, né? Enfim, eu, inclusive, já tive amigos que já morreram ali no Prevent Senior e eu já começo a desconfiar. Então, as pessoas que tiveram, né, pessoas queridas ali internadas, começam a ter essa desconfiança, né? Infelizmente, é lícito ter esse tipo de desconfiança. Eu mesmo tinha um apreço pela Prevent Senior. Ela, afinal de contas, é um plano de saúde de gente que não é aceita nos outros planos de saúde porque são idosos e é um preço menos ruim, né, menos salgado. Mas, ao que tudo indica, o que nós assistimos em particular em relação a o uso do kit Covid, né, nos leva a pensar em Hannah Arendt e a banalidade do mal, né? De repente, um sujeito que é um médico provavelmente bem formado, porque está tratando de pacientes graves, por ordem superior, fecha os olhos
e não vê na sua frente uma vida humana que pode continuar pulsando, e toma a decisão de interromper essa trajetória de vida porque recebeu uma ordem. E ele ignora as consequências dessa ordem, que é a morte de um ser humano. Então, isto é extremamente lamentável. Nós estamos vendo isso na medicina hoje, né? Você veja, no Hospital das Forças Armadas, anteontem, saiu na Folha de São Paulo, que também estava obrigatória a prescrição do kit Covid. E como tinha alguns médicos que não aceitavam prescrever, para contornar o problema, em cima da mesa do médico ficava uma pilha de receitas prontas assinadas por outro médico. Então, este médico, o que tinha que fazer era receber o paciente que tinha suspeita de Covid e colocar apenas o nome do paciente em cima. E com isso, ele se livrava da responsabilidade, lavava as mãos. Não fui eu que prescrevi, eu só coloquei o nome. Quer dizer, um médico que nunca viu um paciente fez a prescrição. Um médico que viu o paciente entregou uma prescrição que ele não fez. Nós temos 2 crimes aí. E esse médico que fez essa prescrição, e o que assinou, participam desse ato como se não tivesse nada a ver com eles. Né? Com a mesma cara lavada que o presidente do Conselho Federal de Medicina diz: o médico tem autonomia. Tem autonomia para matar? É 007 agora? Não tem cabimento uma coisa dessas. O médico tem autonomia para curar, não tem autonomia para destruir. Então, o que nós vimos na Prevent Senior é um desastre ético, além do desastre humanitário. Não te ouço. Sim, agora sim, desculpa que eu fechei aqui o microfone, Vecina. Bom, então, em relação a essa atitude desses médicos, veja bem, a gente já passou aí 1 ano e 6 meses, 1 ano e 7 meses, né, do primeiro caso. Você acredita, então, que os médicos, né, da Prevent Senior, lá no começo, quando teve essa ordem, né, eles já deveriam ter feito algo naquele momento? Foi difícil? Era difícil? Como é que você vê também essa questão, Vicina? Veja, a autonomia médica é para o bem e para o mal. Isso significa dizer que ele é autônomo para tomar decisões, desde que essas decisões não interfiram na saúde do seu paciente, ou seja, ele é autônomo para prescrever coisas que são adequadas para o seu paciente e que ele tem uma experiência que indica que esse é o melhor caminho. Por outro lado, ele também é autônomo para negar comandos. Ele não tem que seguir a ordem de nenhum médico, exceto se essa ordem vier acompanhada de um protocolo que tenha evidência de que este é o melhor caminho. Nenhuma dessas coisas aconteceu. Então, o médico tinha autonomia para negar a realização dos atos que estavam sendo solicitados que ele cometesse. Então, hoje, existe, é lógico, o atenuante da obrigatoriedade, o atenuante do constrangimento. Mas, infelizmente, esses médicos também terão que responder eticamente sobre as decisões que tomaram no passado. Exato. E essa confusão, né, entre aspas, que foi feita em relação aos cuidados paliativos, né, Vecina? É bom você esclarecer nesse momento, né, o que o hospital na realidade queria ali, né? Com os cuidados paliativos é completamente diferente, né? O cuidado paliativo é um campo recente da medicina que, na verdade, ele está voltado para dar dignidade à morte. Existe um momento em que existe condição de você dizer que este paciente não tem como sobreviver. Ao dizer que este paciente não tem como sobreviver, medidas que estendem sem necessidade a vida são suprimidas, né? Então, o paciente está fazendo hemodiálise, quer dizer, o rim entrou em falência e você tem uma máquina fazendo hemodiálise. O pulmão entrou em falência, você está ligado a um respirador. Nesse momento, se você desligar o pulmão e desligar
o aparelho de hemodiálise, muito provavelmente, em um tempo relativamente curto, o paciente deverá morrer. Mas ele não estava vivendo. Ele estava vivendo graças ao suporte. Se ele tem sinais de falência de múltiplos órgãos e está artificialmente sendo mantido vivo, isso significa que ele está num processo de sofrimento que é indigno também da condição humana. Então, hoje existe um conjunto grande de evidências que podem me dizer, evidências que eu obtenho através de sinais, de sintomas e através de exames de laboratório, em que eu observo que não existe mais a possibilidade da existência de vida. Nesse momento, o que deve ser oferecido para o paciente é a melhor condição possível para que ele tenha uma morte digna. E a partir daí é que vieram os cuidados paliativos. A grande preocupação dos cuidados paliativos é diminuir o sofrimento. Então, dor é a principal preocupação de uma unidade de cuidados paliativos. Aí depois vem o conforto respiratório, a possibilidade de dormir, a possibilidade de tratar de escaras, de feridas, ou seja, não piorar o quadro, mas deixar a vida seguir seu ciclo normal. Isto é que são os cuidados paliativos. É um campo da medicina que está se desenvolvendo bastante, porque de repente nós não estamos mais morrendo de mortes rápidas e violentas, nós estamos morrendo de mortes lentas e dolorosas, na medida em que hoje o que nos mata são cânceres, que matam muito vagarosamente, né? Então, é importante ter uma condição que, às vezes, demora semanas ou até meses para esse processo de acompanhamento do cuidado paliativo ocorrer. Hoje nós temos, em todas as profissões da área da saúde, paliativistas. Né? Várias, o Hospital das Clínicas tem uma residência multiprofissional em cuidados paliativos. Então, são profissionais que se preparam para oferecer uma morte digna para os pacientes. É fundamental isso. Então, o cuidado paliativo é sinal de civilização e não o contrário. Então, é importante ter UTI, é importante ter tratamento intensivo, mas existe um momento que não tem mais como sustentar a vida, mas tem como dar dignidade ao processo de morrer. E é basicamente isso que o cuidado paliativo faz. Exato, totalmente diferente, né, do que aconteceu realmente. Agora, a família teve que contratar um médico particular para fazer a fiscalização dos procedimentos internos, né, na Prevent Senior. Bom, enfim, ele deve até, esse paciente diz que deve até a própria vida a esse médico também. Agora, cadê a ANS, né? Cadê a ANS? Cadê o Conselho Regional de Medicina, né? E eu acho que aí também tem um outro componente que a gente tem que aproveitar, falar aqui com os nossos espectadores, que é essa história do paciente. Hoje em dia a medicina é tão complexa e as decisões são tão difíceis que cada vez mais esse cidadão chamado de paciente tem que ter um comportamento de sujeito. E discutir com o seu terapeuta, seja ele de que profissão for, qual é a melhor alternativa. E com muita frequência buscar uma segunda opinião. Por quê? Porque a medicina não é uma ciência exata. Então, a opinião do sujeito paciente tem que ser levada em conta e ele tem que ser consultado. E ao ele tomar uma decisão, essa decisão tem que ser respeitada. O sujeito paciente, ele tem condição de decidir sobre a doença e a vida dele. É lógico que isso tem limites, mas o paciente tem que ser ouvido. E isso deve ser uma lição importante para todos nós que assistimos esse episódio desastroso, mas que traz ensinamentos para todos nós. E um desses é esse. Seja sujeito quando estiver frente ao seu tratamento.
Exatamente, foi essa postura também muito determinada da família dele, né, do próprio É, paciente, já que ele estava entubado, né, Vecina? Agora, o ex-médico, né, da Prevent Senior, o Walter Corrêa de Souza Neto, ele denunciou mesmo que havia ordens de pressão para prescrever aí os medicamentos do kit Covid e que ele, inclusive, foi obrigado a trabalhar sem máscara. Quer dizer, isso também assusta, né, Vecina? Como é que pode, né, em plena pandemia, para não assustar os pacientes? Né? Você já tinha ouvido isso antes? não, nunca tinha ouvido isso e, de novo, a conduta ética da empresa cada vez me surpreende mais, né? Atravessa todos os limites do razoável e enseja a necessidade de que a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo, que também não pode ser esquecida, porque o funcionamento dos estabelecimentos de saúde tem como a responsabilidade do bom funcionamento é da vigilância sanitária. E a vigilância sanitária também deveria estar presente. Também foi denunciado que várias das unidades da Prevent Senior não têm o alvará de funcionamento da vigilância sanitária. Os estabelecimentos de média e alta complexidade são da responsabilidade da vigilância sanitária do Estado. Os de baixa complexidade do município. Então, nesse caso, como são hospitais, é a responsabilidade da vigilância sanitária do Estado, que deveria estar presente, além dos conselhos, do Conselho Regional de Medicina. E, neste momento, com tantas infringências legais, com certeza o Ministério Público, que finalmente tem aí uma força-tarefa dedicada a investigar o que está acontecendo e que tipo de crimes foram cometidos ao longo desses tempos todos pela Prevent Senior. Exato. E lá no início da pandemia, até o próprio ministro Mandetta, né, tinha falado que parece que ali na Prevent Senior o número de mortes é maior do que em outros hospitais, né? Isso já tinha chamado a atenção, né, Vecina? Veja bem, aí eu acho que também esta doença é uma doença que mata velhos. Então, quando você pega, por exemplo, Estados Unidos no auge da crise, na primeira onda, mais de 50% dos óbitos ocorreram em instituições de longa permanência de idosos. A chance de uma pessoa de 0 a 40 anos morrer desta doença é de 2 em 1000. A chance de uma pessoa com mais de 80 anos morrer desta doença é de 15 em 100. Veja, 2 em 1000 e 15 em 100. Então, o que se noticiou naquele momento, quando Mandetta falou isso, é que cerca de 56% dos óbitos de São Paulo estavam ocorrendo na Prevent Senior. A Prevent Senior tem uma média de idade de 68 anos nos seus pacientes. Então, isto não me surpreende. O que me surpreende é todos os delitos éticos dos quais nós tomamos conhecimento. E o que me surpreende é que Vigilância Sanitária, Conselho Regional de Medicina, Agência Nacional de Saúde Suplementar não tenham investigado a ocorrência dessas mortes. Isso me surpreende. Perfeito. Agora, Vecina, os senadores da CPI aprovaram ontem, numa nova convocação do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. A oitiva vai ser no próximo dia 18. A convocação dele se deu porque o ministro, primeiro, não respondeu no prazo de 48 horas as questões que foram enviadas por escrito pela comissão, e, além disso, foi apontada também uma interferência dele, do Queiroga, na alteração da pauta da reunião da CONITEC, né, da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia do SUS, né? Que não vai mais analisar um parecer sobre o uso da cloroquina para o tratamento da Covid-19. Qual a sua expectativa em relação ao depoimento e também dessa interferência do Queiroga aí na Conitec? Queiroga, quando tomou posse, ele tentou se proteger, tentando trazer algumas pessoas um pouco diferenciadas para ajudá-lo, né?
ele pôs lá num cargo importantíssimo, que é a Secretaria de Assistência à Saúde, um médico indicado pelos amigos dele aqui do HC. E é um médico que era o responsável pelo Instituto de Ortopedia do HC. Ele tentou levar o professor Carlos Carvalho, que é um professor titular de pneumologia do HC, uma pessoa muito respeitada no meio médico, para lá. Ele não conseguiu levar o Carlos, porque o Carlos tem uma carreira toda aqui, não quis largar a carreira. Porém, o Carlos aceitou dar uma assessoria ao ministro. E uma das tarefas que foram passadas ao Carlos foi fazer a avaliação do kit Covid, sobre o qual tem toda essa discussão. Então, a ideia do Queiroga, naquele momento que estava assumindo o ministério, foi: vamos ouvir uma opinião inatacável. E aí, o professor Carlos montou um comitê, e esse comitê fez a análise do kit Covid e de outros medicamentos que foram aparecendo ao longo do tempo aí, né? A proxalutamida, a colchicina, tem outros medicamentos que andaram sendo eventualmente utilizados como antivirais. Então, um professor e um grupo de médicos se debruçaram sobre todos esses medicamentos. E a conclusão que eles chegaram, após consulta à literatura, coleção de dados, etc., foi que todos esses medicamentos que estão relatados nesse parecer são, além de inócuos, com efeitos colaterais, ou seja, se usados fora da prescrição para o qual eles foram pesquisados, eles podem produzir efeitos colaterais importantes. Esse relatório está pronto. Então, era uma questão apenas protocolar ele ser referendado pela Conitec. Então, o que o Queiroga fez, a pedido ao que tudo indica, pelo que a manchete da revista Fórum de ontem, é que ele está respeitando uma ordem do presidente, que ficou muito irritado de ele, presidente, estar sendo contestado na sua opinião médica sobre o uso de medicamentos, que é uma coisa atrozmente absurda, né? E aí, o Queiroga fez o que todos que sentam naquela cadeira fizeram até agora. Ele fala, ele manda, eu obedeço. E retirou de pauta da Conitec a confirmação de algo que não tem como ser negado, que é a opinião desse conjunto de técnicos coordenados pelo professor Carlos Carvalho. Então, o que o ministro está fazendo é cada vez mais se isolar e vender o diploma dele para o diabo, né? E o diabo tem nome, e o diabo tem endereço. Infelizmente, nós estamos assistindo, né, à destruição de uma carreira de um médico que aparentemente tinha uma vida mais ou menos organizada, era presidente do maior conselho da maior associação médica brasileira, que era a Associação dos Cardiologistas, e a vida dele está sendo esmirilhada porque ele aceitou se subordinar a um ignorante genocida. É inacreditável. E Vecina, assim, só para terminar, vamos falar aqui desse momento atual da pandemia. A gente está se aproximando dos 600 mil mortos. Enfim, eu queria que você falasse, a variante Delta, ela acabou não emplacando, como algumas pessoas também já estavam falando, o que se deveu, por que a Delta não se espalhou, quais são os motivos que explicam isso, e qual que é a tua análise? A Delta está presente no Brasil inteiro. Ela está tomando o lugar da variante Gama, que era a variante que nós tínhamos predominante no Brasil. Todos os estados têm... Os casos que estão tendo são casos da Delta. Pelo pouco sequenciamento que nós temos realizado, o que se supõe é que todos os casos são casos da Delta, e a Gama
tá desaparecendo, porque a tendência é uma ocupar o espaço da outra. Então, aquela que se espalha mais, é o caso da Delta, ela vai colocando em segundo plano a Gama, e como a Gama não faz mais filhos, ela acaba a descendência dela e ela desaparece. Agora, por que a Delta não fez o que está fazendo, o que está fazendo na Alasca? Não sei se você viu as notícias, no Alasca não tem mais leitos hospitalares, acabaram, estão tendo que fazer escolhas de Sofia. É certo que fica lá no extremo norte, que é frio para burro, não sei o quê, mas não tem mais leito. O que aconteceu na Alasca? A Delta arrasou. Como arrasou na Índia, como arrasou na Inglaterra, como arrasou no resto dos Estados Unidos. Por que a Delta não arrasa aqui no Brasil? O que o Brasil tem de diferente? O Brasil tem duas coisas diferentes aqui. Uma é a pobreza desgraçada que nós temos. Certamente a pobreza não é o que afasta a variante Delta da sua capacidade de matar, porque matou sempre. E a segunda condição diferente é que nós temos a Gama. O que a Gama fez? A Gama é muito semelhante do ponto de vista da sua gênese, a genética, da variante Delta. A diferença dela é que ela é menos infecciosa, ela é menos disseminadora do que a variante Delta. De resto, ela é muito semelhante. Então, a suspeita que nós fazemos é que a variante Gama, que foi terrível, que cometeu muita gente, quem sobreviveu à variante Gama se protegeu da variante Delta. Porque quem sobreviveu produziu anticorpos contra a Gama. Esses anticorpos contra a Gama são os mesmos anticorpos contra a Delta. Então, a forma arrasadora como a Gama se disseminou é hoje a proteção da sociedade brasileira contra a Delta. Quem está tendo a Delta? Quem não teve a Gama e não tomou vacina. Quantos por cento da população brasileira está nessa categoria? A gente sabe que hoje nós estamos com 45% de pessoas com as duas vacinas tomadas. E acredita que cerca de 30% da população já teve a Covid. Não é 45 mais 30, porque dentro dos 45 tem uma parte desses 30. Então, a gente acredita que cerca de 60% da população brasileira esteja coberta, ou por ter tido a doença, ou por ter sido vacinado. Então, o que a Delta está pegando? A Delta está pegando esses 40% desprotegidos. E esses 40% estão diluídos na população. Então, ela está indo devagarzinho, apesar de estar indo, porque 400 mortes por dia não é também irrelevante. É mais ou menos isso que nós estamos tendo, com uma tendência de queda. Então, saber disso, ou seja, que tem um monstro, que o monstro está na porta, que o monstro está comendo as coisas, etc., é importante para nós. E olhar para o futuro. Não dá para ficar sem máscara, não dá para aglomerar, não dá para deixar de tomar muitos cuidados em ambientes fechados. Basicamente é isso, Mariana. Tá certo, Gonçalo. Olha, obrigada pela sua participação. Forte abraço para você e um bom fim de semana, viu? Obrigado para você e para os nossos espectadores também. Um abração. Tchau. Um abração. Tchau, tchau. Falamos aqui com Gonçalo Vecina, médico infectologista, professor na Faculdade de Saúde Pública da USP e ex-diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.